Esse é o Ancapsu com uma notícia urgente, hein, galera? Olha só, tá dando chabu no Congresso, tá? O Hugo Mota fechou o Congresso. Literalmente, o Hugo Mota fechou o Congresso brasileiro. O Congresso está em recesso, mas isso nunca foi impeditivo de deputados frequentarem o Congresso, de das comissões continuarem operando no Congresso. O Hugo Mota, unilateralmente, o presidente da Câmara, decretou o fechamento do Congresso brasileiro. Você sabe o que é fechamento de Congresso? É ditadura. Ele está decretando a ditadura, certamente porque está sendo pressionado pelo Alexandre de Moraes, né? Olha só, vai dar merda. Por quê? Porque está indo todo mundo para o Congresso agora, inclusive o Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Pipipi Popopó, elevador para senador, Vascão é o melhor time do mundo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Hugo Mota proibiu reuniões na Câmara hoje, fechou o Congresso hoje. Hugo Mota fechou o Congresso, estamos numa ditadura, Congresso fechado, a casa do povo, que é a casa onde as pessoas podem se manifestar livremente, onde o público, onde a população, os cidadãos brasileiros podem se reunir, eles têm um orgulho enorme de qualquer brasileiro pode chegar lá e pode entrar no Congresso, e tem que ser assim mesmo. É a casa que representa o povo brasileiro. Ela está fechada. Proibido. Veja, a gente está em recesso. O Alexandre de Moraes, quando fez aquela cautelar contra Bolsonaro, basicamente colocando ele em prisão domiciliar, quando ele fez a cautelar contra Bolsonaro, ele fez isso na véspera do recesso parlamentar, porque ele queria exatamente evitar que a Câmara tivesse discussões sobre esse caso, que houvesse repercussão na Câmara disso daí. A oposição, o PL, pediu que o recesso fosse suspenso, ou seja, que o Congresso continuasse funcionando normalmente. O Hugo Mota disse não, suspendeu, manteve o recesso. Só que o que aconteceu? As comissões do PL continuaram operando. Não tem problema, isso sempre aconteceu, tá? O recesso do Congresso não é um fechamento do Congresso, é só umas férias, mas o Congresso continua funcionando, as pessoas podem ir lá, as comissões continuam funcionando, só não vai ter a parte do plenário, não vai ter votação, mas outras atividades parlamentares continuam acontecendo. Aí o que me faz o senhor Hugo Mota hoje emite isso daqui, ó. Ato do presidente veda a realização de reuniões de comissões no período de 22 de julho a 1º de agosto de 2025. O presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, fica vedada no período de 22 de julho a 1º de agosto de 2025 a realização de reuniões de comissão na Câmara dos Deputados. Esse ato entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, o Hugo Mota fechou o Congresso. Fechou o Congresso por que motivo? Cadê o motivo que ele deu aqui? Não tem motivo nenhum. Não tem nenhum embasamento isso daqui. É uma traição do Hugo Mota. A gente sabe por que ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso porque tanto ele quanto o Alcolumbre são dois corruptos. É o tipo de gente que o pessoal do STF gosta. Por quê? Porque pode controlar. É por isso que o pessoal do STF não gosta do Bolsonaro, porque não tem corrupção. Aí é difícil controlar a gente que não tem corrupção por trás. Tá aqui, ó. Hoje teve uma ação lá no Amapá, pegando gente ligada ao Alcolumbre. O suplente do Alcolumbre é alvo da Polícia Federal por desvios no DENIT do Amapá. Isso aqui, lógico, é para deixar o Alcolumbre já pianinho, para caso alguém invente de fazer impeachment de ministro do STF, né? Lembra que estavam falando, a oposição falou que o processo do segundo semestre agora vai ser impeachment de ministro do STF. Já estão avisando para o Alcolumbre, ó, vai dar ruim para você, ó. Se você fizer botar para pautar o impeachment, a gente vai botar você nesse escândalo de corrupção aqui. Vai funcionar essa coisa? Eu não sei. Do nível que está essa pressão, eu não sei mais agora se o pessoal do STF consegue segurar o Alcolumbre, não. Mas, vamos ver, né? Aqui, ó, também, ó. Vocês viram que recentemente teve um monte de notícias sobre funcionários fantasmas do gabinete do Hugo Mota e coisa e tal, um monte de escândalo com o Hugo Mota. Então, é governo e STF jogando corrupção nesse pessoal, é o aviso, é para manter, para controlar esse pessoal, ameaça, prender por corrupção. Vocês sabem como é que o Putin tomou o poder lá na Rússia, né? Foi exatamente com isso, fazendo um grande ataque à corrupção, dizendo que está atacando a corrupção, sendo que ele pegou toda a corrupção dos inimigos dele, né? A corrupção dele continuou funcionando sem problema, né? Então é isso, esse aqui é o problema. Esse pessoal lá como o sistema se controla? Como é que o pessoal garante que não vai ter traição entre a alta escala do governo? Todo mundo é corrupto. E aí, se alguém corrupto fizer alguma merda, ele é denunciado pelos outros e aí você acaba perdendo, né? Acaba sendo expulso da parada, né? Por que o sistema tem tanto ódio do Bolsonaro? Porque Bolsonaro não é corrupto. Tentaram jogar coisa de corrupção de joias nele, depois o TCU já voltou atrás, não tinha nada de errado naquelas joias.
tentaram jogar um monte de coisa de corrupção nele que nada colou porque não tem de verdade nada ali, né? E é isso que apavora o sistema. Como é que você controla um cara que não é corrupto? Não tem como, é como o sistema controla o pessoal todo. E estão explicitamente atacando o Hugo Motta e o Alcolumbre, mesmo com eles obedecendo tudo e coisa e tal. Aí o que eu imagino que aconteceu? O Alexandre de Moraes ligou hoje pro Hugo Motta e falou: Huguinho, o negócio é o seguinte, meu amigo, eu tô fudido, tô pé da vida aqui porque o Fux votou contra e não sei o que lá, e o Bolsonaro continua indo na Câmara e eu não posso prender Bolsonaro porque senão vai dar um escarcéu danado, então dá um jeito de acabar com essas idas do Bolsonaro lá na Câmara e coisa e tal, fecha a Câmara. Literalmente, o que aconteceu hoje foi o Alexandre de Moraes decretou o fechamento do Congresso brasileiro. É isso. É isso que aconteceu. Não tem outro nome para dar o que aconteceu hoje, né? Só que aí o que está acontecendo? O PL manteve as comissões, contrariaram o Motta e marcaram sessões. Vai ter sessão nas comissões hoje lá no Congresso. O pessoal vai ignorar o Motta e vai fazer a comissão acontecer lá no Congresso, né? E o Bolsonaro está indo para o Congresso neste momento. Segundo está dizendo o pessoal aqui, ligou o modo F e está indo para o Congresso neste momento. Então se preparem, vai dar ruim essa história. Vai dar ruim hoje, tá? Não sei para que lado, de que forma, como que vai acontecer, mas o pessoal está indo para o Congresso e não se sabe qual vai ser o resultado dessa história, né? Lembra, é verdade que o Hugo Motta, ele é o chefe do Congresso, ele tem o poder de definir como é que as coisas funcionam, mas ele não pode dar ordem aleatória só porque ele não quer. Não existe isso, né? Ou seja, tem que ter ordem, tem que ter um fundamento. Cadê o fundamento? O fundamento é para não ser preso, né? É porque senão o Xandão me prende, né? Esse é o fundamento da ordem do Hugo Motta. É um absurdo esse tipo de coisa. E eu quero lembrar a diferença que tem nesse aspecto aqui, né? Lembra, como eu falei para vocês, o STF tem esse poder de pressão sobre o pessoal e sempre usou isso abertamente. A gente sabe disso, várias vezes a gente mostrou aqui notícias. Sempre que começava a se falar de impeachment, aparece coisa contra o presidente do Senado. Sempre que se começa a falar de votar alguma coisa na Câmara, aparece coisa contra, de votar anistia na Câmara, aparece coisa contra o Hugo Motta, né? É justamente o pessoal do STF pressionando essa turma para não votar e coisa e tal. Só que agora, esse pessoal pode começar a perceber, a fazer a conta contrária. Por quê? Porque se eles estão apoiando o pessoal do STF que está agora, e esse pessoal cair, eles têm que lembrar que o povo vai ficar contra eles. E aí, essas coisas de corrupção que o pessoal está ameaçando aqui, a gente vai jogar no ventilador contra o Hugo Motta e contra o Alcolumbre. Não vai ser só perder o visto de entrar nos Estados Unidos, não. O Hugo Motta e o Alcolumbre têm que perceber o seguinte: o Alexandre de Moraes está numa batalha que ele não tem como ganhar. Ele vai perder. Isso é uma questão de tempo até o STF ter que botar a viola no saco e desistir de tudo e voltar atrás nessa porra toda. E aí, quando isso acontecer, o que vai ter nessa história é o que vai sobrar para vocês amanhã. A gente não está falando de daqui a 10 anos, daqui a 5, a gente está falando de amanhã, meu amigo. De poucos dias. A coisa está desenrolando muito rápido neste momento, né? Eu espero que o Hugo Motta e o Alcolumbre consigam colocar a mão na consciência e escolher o lado certo nessa história. Vão ser acusados de corrupção pelo STF? Ah, certamente vão. Vão entrar na mesma turma do Bolsonaro. Mas pelo menos vão estar do lado certo da história. E mais adiante, quando esse assunto se resolver, quando o STF cair, porque do jeito que está insustentável essa situação do STF, e agora já começou a trincar o STF com o voto do Fux, então pode ter certeza, a situação ficou grave hoje. Todo mundo olhando para o Congresso, é lógico, qualquer novidade lá, eu entro aqui ao vivo, ou eu faço um vídeo para mostrar para vocês o que está acontecendo lá no Congresso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.